Fala, engenheiro civil concurseiro! Estamos disponibilizando para você uma videoaula gratuita sobre sistemas de água potável do nosso curso online de saneamento. Se tiver interesse em conhecer mais sobre o nosso curso, acesse nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos e até mais! Olá, eu sou Rogério Borges, engenheiro civil e sanitarista, seu professor nesse curso de saneamento básico, introdução ao tema. Vamos para mais uma aula do módulo 3, agora falando de obras, e antes revisar a aula anterior, ou melhor, o conjunto de aulas anterior, que falamos sobre projetos, desde concepção, dimensionamento e desenhos técnicos para sistemas de água, de esgoto e de drenagem, ok? Falamos rapidamente de concepções de projeto para avaliar a curto, médio prazo e longo prazo a demanda e a sua variação e com isso conseguir comparar concepções diferentes naquilo que se refere ao custo de implantação versus o custo de operação e manutenção, sempre com flexibilidade de absorver novas tecnologias. Na parte de dimensionamento, a importância da demanda, da vazão, de formas diferentes para sistemas de água, para sistemas de esgoto e para sistemas de drenagem, a base de informação para dimensionamento dessa vazão é diferente. Os métodos de cálculo hidráulico naquilo que diz respeito a conduto forçado e livre, onde conduto forçado muito mais aplicado a sistemas de água e conduto livre para a parte de esgotamento e de drenagem pluvial, e os desenhos técnicos seguindo as normas para todos os três sistemas e este conjunto de informação com o propósito de se fazer os projetos básicos e executivos naquilo que diz respeito a capacitar você a poder avaliar custo, prazo e executar essas obras, ok? Muito bem, vamos para a aula de obras. Aqui falar de obras nessa aula de sistemas de água potável e, lógico, ilustrar de todo o conjunto de obras, algumas obras que se sobressaem para cada uma dessas unidades do sistema de água potável, desde a captação até a distribuição, ok? Muito bem, falar de captação, você certamente vai se deparar com barragens, revertedouros, casas de bomba, canais, enfim. E aqui a gente destaca linhas de energia, que não é uma necessariamente obra de saneamento, mas os pontos de captação são pontos isolados, geralmente sem qualquer tipo de infraestrutura, e se você vai precisar de um conjunto motobomba, você vai precisar de energia e certamente vai demandar uma obra de linha de energia até este ponto de captação, ok? E quando falamos em obra de saneamento, você inevitavelmente vai se deparar com situações de obras molhadas, obras com presença de água. E aí você vai ter que fazer algum tipo de obra prévia para preparar a sua frente de serviço, secar a sua frente de serviço. Tem vários métodos, desde você rebaixar o lençol freático com ponteiras instaladas, enfim, fazer um poço de sucção único, mas é muito comum você, para curso d'água de vazão pequena, adotar esses sistemas de ensecadeira, onde você empilha sacos de areia, areia misturado com argila, e desvia uma parte desse curso d'água, secando a outra parte do leito e bombeando o excedente de água que ainda exista nessa parte seca, para que lhe dê condições de fazer a sua obra de captação se você for necessário fazer um canal de tomada, enfim. Se você for optar por aquela concepção de captação de flutuante, isso é desnecessário, ok? Muito bem. Na parte de adutoras, você vai ter escavações de vala, blocos de ancoragem, toda vez que você tenha uma curva, seja ela horizontal ou vertical, que você vai fazer uma conexão, você tem que ter blocos de ancoragem. E aqui chamamos a atenção também para uma outra obra acessória. Os trechos de adutora, sempre acontece de você ter todo ele ou parte dele em regiões também isoladas, sem acesso. E para você fazer a sua obra de saneamento, que é a tubulação de adutora, seja ela enterrada ou seja ela parte aérea, você tem que levar materiais, equipamentos e criar um acesso, mesmo que provisório. Então é importante você
saber que precisa fazer essa obra, porque essa obra vai ter que ser projetada, mesmo que seja um acesso provisório, temporário, orçada, porque vai fazer parte do custo de todo o seu sistema de água potável, ok? Mas o que mais acontece são as escavações de valas, tanto para as adutoras, né, seja adutora de água bruta, adutora de água tratada, mas também escavações de valas na sua parte de distribuição. E aqui uma seção típica com alguns cuidados que se deve ter nas escavações e na execução de valas dos sistemas de água potável. De baixo para cima, vamos olhar aí a base dessa vala. Essa base tem que ter suporte suficiente para não ter recalques, porque se você tiver uma tubulação assentada num leito com possibilidade de recalcar, esse tubo pode ceder e justamente na ponta e bolsa desse tubo pode provocar o esmagamento desse anel de vedação, enfim, e possibilitar ali um ponto frágil, permitindo vazamentos, tudo que você não quer, ok? Então, entender como é este leito, para se não for conveniente esse leito, se não for o mais adequado, você substituir esse material de base, é importante, inclusive para quantificar. Você vai ter que escavar um pouco mais, jogar esse material, botar fora esse material e trazer um outro material de alguma jazida que seja adequado para fazer a compactação dessa base. Assim como o berço de areia, que é onde você vai assentar o tubo, e o material granular que você vai usar para reaterrar esta vala. Se você estiver numa região que o material que você escavar for propício para fazer esse berço de areia e o recobrimento dessa vala, ótimo. Caso contrário, você vai ter que escavar, todo esse material não vai servir para você reaterrar a vala, você vai ter que descartar e trazer um outro material mais nobre para fazer o berço de areia e a recomposição da sua vala, porque não é adequado você ter pedregulhos e pontiagudos recobrindo o seu tubo, porque qualquer pressão ali pode provocar um furo e vazamento, tá? É interessante também que na parte mais alta dessa vala você coloque em alguns pontos críticos, isso não é uma exigência de norma, mas algumas concessionárias exigem em alguns pontos críticos de travessia da adutora com uma pista qualquer, enfim, que você coloque essa placa protetora de concreto e acima dela uma fita de sinalização indicando que logo ali abaixo você tem um tubo. Porque se você tiver numa situação futura de manutenção ou de execução de uma outra obra que você vai escavar, ao escavar você já vai perceber que tem essa fita de sinalização e essa placa de concreto indicando, olha, daqui em diante faça a sua escavação com mais cuidado porque você tem um tubo logo abaixo. E para isso evitar romper uma adutora e o prejuízo de parar o sistema e abastecer uma comunidade de água por conta de pouco cuidado na escavação dessa vala, ok? E um material de selante na camada superior para minimizar a infiltração de água e numa situação da adutora desligada e numa pressão baixa ou até sem pressão, você permitir que essas águas de infiltração entrem na tubulação e contaminem aquela água. Esse cuidado deve ser muito bem visto, inclusive na parte da adutora de água tratada, ok? Muito bem. Na parte da estação de tratamento, você vai se deparar aí com reservatório, seja o reservatório de água bruta, o reservatório de água tratada, o reservatório enterrado, apoiado ou suspenso, enfim. E as unidades da estação de tratamento, que já falamos nas aulas anteriores, seja a caixa de areia, seja o foculador, o filtro, enfim, são todas unidades de concreto em contato com água. Então você tem que ter determinados cuidados, inclusive de impermeabilização dessas estruturas, de recobrimento dessas armaduras, enfim, são alguns cuidados de obra, porque são obras específicas em contato com água. E as obras acessórias. Nas estações de tratamento, você precisa ter um laboratório, o seu laboratório vai precisar de uma mesa para o seu laboratorista trabalhar, você precisa ter depósito para guardar os insumos, enfim. E você vai ter bombas e, com isso, levar energia e subestação são obras acessórias, não exatamente obras de saneamento, mas que precisam delas para que o seu sistema funcione. Tá? Mas sobre reservatório, ilustramos aqui
independente de ser um reservatório superior, inferior, de concreto, metálico, enfim. O que queremos ver aqui é que estes reservatórios vão precisar de fundações e que essas tubulações de entrada, de saída, de extravasão, elas devem evitar passar dentro do bloco de fundação. Porque se der um problema de vazamento, vai ser um vazamento de difícil identificação e de difícil conserto, podendo até você ter que parar o sistema. Então o ideal é que essa tubulação passe fora do bloco de fundação. E ao passar fora do bloco de fundação, se for um sistema de grande porte, você pode se deparar com tubulações mais robustas e você precise de algo para suportar, que são os conhecidos pipe racks. São estruturas para sustentar essas tubulações, que devem ter seu dimensionamento compatível com os esforços e o peso dessa tubulação e os esforços que o fluxo d'água provoca dentro dessas tubulações. Mas aqui eu trago mais uma informação a destacar, que esses pipe racks podem ser de concreto, pode ser de metálico, pode ser misto, mas é comum serem de metálico e você deve fazer um berço para assentar a sua tubulação. E se for metálico, com uma tubulação em aço, você deve proteger o contato dessa tubulação que vai deitar sobre esse berço metálico para evitar o fenômeno mais conhecido como pilha galvânica, que vai provocar uma corrosão desses materiais, reduzindo a vida útil do seu sistema, ok? Com relação à rede de distribuição, nós vamos ter caixas de registro, várias caixas de registro, caixas de ligação e blocos de ancoragem. Assim como toda conexão onde você muda de direção, seja ela horizontal ou vertical, nas adutoras, você precisa de blocos de ancoragem. Nas redes de distribuição, mesmo sendo bitolas menores, você também precisa de blocos de ancoragem. Tá? Sobre as caixas de registro, o cuidado que deve ser dado na construção dessa obra é você manter o prumo certo do tampão de acesso ao seu registro e evitar que ele fique desalinhado ou desaprumado, para que a sua equipe de operação, ao chegar com essa chave de manobra, tenha acesso ao registro e consiga manobrar. Senão ele vai ter que tirar toda essa tampa para poder ter acesso à manobra desse registro. Não pense que isso é algo raro, às vezes é muito comum. Outro cuidado na sua caixa de ligação, você executar o seu cavalete com o seu hidrante, o seu medidor de vazão, numa altura suficiente que ele fique com o visor da leitura afastado da tampa da sua caixa de ligação, permitindo o acesso visual e a leitura do hidrômetro, porque senão vai ser um medidor de difícil acesso, demandando o conserto dessa caixa de ligação. Ok? E a sua rede, que apesar dos tubos de rede de distribuição serem tubos em PVC, tubos de bitolas menores, flexíveis, mas não dispense o uso de conexões para fazer curva, ok? Use as conexões e para cada conexão o seu bloco de ancoragem, ok? E é sempre bom ressaltar que, como estamos falando de obra, você deve pesquisar e olhar as normas referente à execução de obra. Aqui a gente traz algumas delas. A norma da ABNT 12266, que vai tratar sobre escavação de vala e tipos de escoramento em função da largura da vala, da profundidade da vala. Então você tem uma série de tipos de escoramento, do tipo de solo, para você escorar a sua vala e a partir daí você executar a sua obra. Já falamos sobre impermeabilização, então olhar as normas que tratam de impermeabilização para as estruturas de concreto. É importantíssimo ver as normas de estanqueidade, porque trecho a trecho que você executa a sua tubulação, você deve fazer o teste de estanqueidade para ver se não há vazamento e só depois reaterrar para evitar retrabalho futuro. E para fazer obra, são pessoas que fazem as obras e você deve ver as normas que tratam de segurança dessas pessoas. São normas não da ABNT, mas normas do Ministério do Trabalho e que vão tratar aí de medidas de controle preventivos de segurança dessas frentes de serviço e segurança também dos equipamentos individuais e coletivos e os treinamentos para executar a obra. Ok? Vamos praticar. Qual a afirmativa correta?
A letra A, ensecadeira é o único dispositivo utilizado para execução de obras de saneamento sem presença de água. Letra B, é importante a compactação do solo no fundo das valas para assentamento da tubulação. E letra C, unidades de concreto em uma estação de tratamento, sejam elas caixas de areia, decantadores, filtros, reservatórios, não necessitam de impermeabilização. Quem marcou a letra B, acertou. Mais uma questão, qual a afirmativa correta? Letra A, é indiferente a passagem de tubulação no interior de blocos de tubulação. Letra B, é fundamental executar obras de acesso na construção de linhas adutoras. E letra C, é facultativo fazer teste de estanqueidade nas redes de água. Quem marcou a letra B, acertou. Eu espero que vocês tenham gostado, continuem estudando e até a próxima aula. Tchau, tchau.